Hello people! Fala galera! Oi gente! Sejam bem-vindos ao Portal, o seu canal para um novo mundo. E hoje vamos com mais uma leitura da semana. E a leitura para essa semana agora, ela é a respeito sobre a educação. Por que eu escolhi esse tema sobre educação? Muita gente está falando sobre isso, acabou de sair uma notícia, está saindo um protesto também na internet sobre os professores que, agora me fugiu o estado, eles tiveram a opinião deles bloqueada, simplesmente eles não podiam mais dar opinião em sala de aula. E isso está gerando muita repercussão, principalmente entre os professores, eles estão pedindo apoio, pedindo apelo para que seja uma movimentação nacional, porque simplesmente está bloqueando o direito do professor de opinar sobre alguma coisa. Em termos, o que eu estava vendo também a respeito disso, sobre o que eu li, do que é esse bloqueio, esse veto de opinião, eles vetam também sobre não influenciar alunos, a religião, a política, você não pode, colocar a opinião deles ali é influenciar os alunos a algum caminho diferente. Bom, até aí eu entendo essa questão porque eu sou educador também e eu não acho que para um educador, eu colocando minha opinião, eu estou colocando minha opinião agora, eu não acho que o aluno ele tenha que ser influenciado a seguir um caminho. Porque se você influencia, primeiro, ele não está seguindo o caminho dele, ele talvez não esteja seguindo as ideias que ele concorde, mas que ele está aceitando ali na hora. Ele está seguindo uma referência que você, como professor, é uma referência, é uma influência para os alunos, sabe? Então você tem um papel muito forte, você vai ficar com os seus alunos por um bom tempo dentro de sala de aula, tratando de temas de diversos tipos, professores de histórias, professores de geografia, de português, que abordam muito mais a fundo alguns temas, eles têm que ser cuidadosos na forma de se falar as coisas. Porque se você influencia alguém, essa pessoa não vai ter uma opinião própria, ela vai ter a sua opinião como base. Então eu sou a favor, na parte dos professores, de que o professor ele tem que passar a informação da forma mais limpa, da forma mais correta, independente se ele aprova, se ele não aprova, mas ele tem que passar a informação. A partir do momento que o professor coloca a opinião dele sobre alguma coisa, por exemplo, pegando história, o aluno ele tem o direito de formar a opinião dele sobre os fatos que aconteceram na história. A história, como eu já ouvi muitas vezes essa frase, a história é escrita pelos vencedores. São os vencedores que escrevem a história, é a história dos vencedores. Mas e a história dos derrotados? O porquê deles terem feito aquilo? Isso não é um assunto que é debatido. E é uma coisa que eu fico realmente pensando, por que isso não é debatido? Por que as opiniões são sempre colocadas de uma forma, por um lado, por um ponto de vista? É aquela velha história. A Chapeuzinho, o lobo mau, ele era visto como mau porque ele queria devorar Chapeuzinho. Mas ninguém nunca se importou em saber a história do lobo. Ninguém nunca se importou em saber se ele estava querendo comer a Chapeuzinho, comer a vovó, porque ele era um lobo, porque ele come carne, sabe? Ele é um lobo. Ponto, ele é um lobo. Então, calma, nessa questão de opiniões, é complicado de se falar porque as pessoas gostam de opinar, mas não gostam de ouvir. E a partir do momento que você não gosta de ouvir, você também não pode ficar opinando sobre tudo, porque a outra pessoa também não vai querer te ouvir. Então, ao invés disso, vamos passar informações. Eu, como professor, essa é a minha visão, tá? Então, a respeito disso, eu acho que essa questão, por exemplo, que um professor está fazendo esse protesto falando que isso vai limitar os professores mais pra frente, que é o primeiro passo para que limitem mais direitos dos professores. Não dá pra saber, sabe? Se vai ser realmente limitante, se vai bloquear os direitos dos professores, porque ainda não aconteceu nada desse ponto. E agora indo para a carta, né, que a gente já debateu bastante aqui, esse tema de educação rende muito. A carta em relação à educação, em relação a tudo isso que eu comentei aqui, é a carta do O Avarento. O Avarento é uma carta 4 de arco-íris. Arco-íris normalmente são cartas que fazem referência à parte física, né? Então, uma coisa curiosa até em relação à educação, que é uma coisa um pouco abstrata de se falar, né?
tem muitas vertentes, muitos caminhos. Então vamos ver o que o livro, o Tarô Zen de Osho, que é o que eu leio, fala a respeito de O Avarento. Essa mulher levantou uma fortaleza à sua volta e fica agarrada a tudo que tem, a tudo que considera o seu tesouro. Ela acumulou tanto para se enfeitar, até penas e peles de criaturas vivas, que no seu empenho ela de fato ficou mais feia. E agora, a mensagem da carta. Essa carta nos desafia a examinar aquilo que estamos nos apegando e o que possuímos de tão valioso que precisa ser protegido por uma fortaleza. Não é preciso que seja muito dinheiro na conta, nem uma caixa repleta de joias. Poderia ser algo tão simples como compartilhar o nosso tempo com um amigo, ou assumir o risco de expressar o nosso amor por outra pessoa. Igual a um poço que é selado e se torna estagnado pela falta de uso, os nossos tesouros ficam embaçados e sem proveito, se nos recusamos a compartilhá-los. Independentemente daquilo a que esteja se apegando, lembre-se de que você não poderá levar isso consigo. Desapegue-se e sinta a liberdade e a expansão que o compartilhar é capaz de proporcionar. Bom, o que eu entendo dessa carta? Bom, o avarento, aquilo que a gente se prende, aquilo que a gente se pega. Eu acabei de falar sobre os protestos que os professores estão falando em relação a poderem continuar dando suas opiniões. E como você tem que compartilhar as suas informações, compartilhar essa liberdade, essa expansão. Será que você opinar realmente é um compartilhar? Ou será que compartilhar a informação e estimular o pensamento é o verdadeiro compartilhar? Quando eu penso nesse avarento, eu acho que os professores, eu tenho esse ponto de vista. E o que me vem agora é isso. Os professores, eles tentam colocar, esses professores que estão falando sobre essa questão de opiniões. Claro, não concordo com muitas coisas que o governo faz, mas em relação a isso que os professores estão pegando de manter o direito de opinar, de colocar suas próprias opiniões. Novamente, isso é um apego muito forte a que eles possam ter a sua expressão dentro de sala de aula, só que é uma coisa problemática, porque os alunos, eles estão em desenvolvimento, os alunos, eles estão num processo em que eles estão absorvendo informações que eles vão formar uma opinião deles. E às vezes, e isso não só para os professores, quero deixar isso bem claro, e eu estou falando de educação. Educação não é uma coisa restrita aos professores, educação é uma coisa que vem de casa, educação é uma coisa que vem do meio em que se vive. Se você chega para uma pessoa, para uma criança, para um adolescente e senta informação em cima dele, mas as suas informações, o seu ponto de vista, se você fica criticando, pegando um exemplo, criticando o governo, critica a educação, critica isso, critica aquilo, aquela criança, aquele adolescente, ele vai pegar essas informações de você. Ele vai pegar essas críticas e vai tomar como dele, porque ele está no processo de desenvolvimento. O que isso vai fazer depois? Vai fazer com que ele seja um adulto travado. Ele vai ser travado nas opiniões que foram condicionadas para ele, que são essas opiniões que vocês, senhores pais, senhores professores, educadores, meio, pessoas, tios, vós, todo mundo que tem contato com essas crianças e adolescentes em desenvolvimento, podem influenciar. Então todas essas pessoas podem influenciar, formar opiniões em crianças e adolescentes, e essas opiniões, elas acabam prejudicando a vida desses adolescentes mais pra frente, porque quando eles tiverem que se descobrir, saber quem eles são, saber o que eles gostam de fazer da vida realmente, eles vão se ver em dilemas, porque muitas vezes aquilo que eles aprenderam, que é errado ou que é certo, não bate com o que eles acreditam que é errado ou que é certo. Então a gente não pode realmente ficar saturando esses jovens com opiniões nossas pessoais. Tem que ser conversado, tem que ser entendido, tem que ser debatido. As opiniões, todo mundo tem liberdade de expressão, liberdade de imaginação, liberdade de criação. Às vezes você está falando, você está defendendo sua opinião, você tem todos os seus argumentos, só que os seus argumentos podem não ser válidos para aquela outra pessoa. Só que você talvez não aceite que a outra pessoa não aceite os seus argumentos. Entenda, você é uma pessoa, outra pessoa é outra pessoa. Cada um tem sua diferença de opinião. Cada um tem liberdade de entender a vida da forma como quiser, tá? E nisso, você não deve tentar moldar a opinião da outra pessoa, nem manipular.
Porque tudo que você tenta moldar, tudo que você tenta manipular da sua forma em uma outra pessoa, uma hora vai cair por terra. Uma hora essa pessoa vai ver que ela não concorda com aquilo. E se ela perceber que ela está sendo manipulada de alguma forma, acredite, ela vai perder a confiança em você. Por isso que eu falei que os meus professores, quando eles tentavam moldar a minha opinião, eles perdiam apreço dentro de mim. Hoje em dia são os professores que eu não me recordo muito bem das aulas, porque simplesmente não me interessava ouvir muitas vezes a opinião deles. Eles colocavam uma opinião, eu pensava sobre aquela opinião naquele momento, mas aquela opinião não fazia sentido pra mim e passava. Agora, aqueles que me faziam pensar, que me traziam informações, que me traziam conhecimento, isso sim me fazia pensar. E isso até hoje, todas as pessoas que me influenciam de forma a me fazer pensar e não a me influenciar impingindo um pensamento pra mim, essas pessoas me marcam, essas pessoas estão dentro da minha vida. E é exatamente esse compartilhar de liberdade. Se você fica jogando a sua opinião em cima de uma pessoa, lógico, eu não tô falando, eu não vou desabafar com ninguém, então às vezes minhas frustrações. Não, desabafe à vontade, sabe? Só que não tenta esperar que a outra pessoa simplesmente aceite a sua opinião da forma como você tá colocando. É a sua forma, é o seu ponto de vista. Você passou por situações que aquela pessoa pode não ter passado. E exatamente por passar por essas situações, você tem que entender que ela não passou. Você passou por elas, então você passou por aquelas situações. Mas eu quero ensinar meu filho que ele não deve fazer isso ou aquilo. Passa os conceitos, passa o que aquilo pode fazer de mal, o que aquilo pode fazer de bem. Isso vai ensinar realmente. Se você simplesmente colocar a sua opinião e falar isso é errado, mas nunca explicar o porquê que isso é errado, ele vai querer experimentar para saber se é errado mesmo. Se você ensinar o porquê que aquilo é errado, ele vai chegar num ponto onde ele vai aceitar que isso é errado, porque ele vai entender. Agora é tentar forçar uma informação, tentar forçar uma opinião, tentar realmente se abraçar e pegar manter esse caráter avarento de você ser o dono da razão, não é certo, tá? Então, em relação à educação, essa semana eu tenho essa mensagem para vocês. Não sejam avarentos com opiniões. A educação ela não é formada de opinião, ela é formada de conhecimento, de informação, de aceitação, tá? Você tem que aceitar, você tem que compreender, e se você realmente quer compreender alguma coisa, você tem que estudar. Você tem que ir a fundo nos fatos. Nunca seja superficial em alguma informação para já tirar uma opinião. Sua opinião vai ser falha. Bom, é principalmente isso que eu queria falar em relação à educação e ao avarento. O que essa carta me trouxe realmente é essa informação. Eu espero que vocês tenham curtido. Se curtiram, aperta o botão curtir aqui embaixo, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo também. Pode ser que outras pessoas gostem de ouvir também essa mesma mensagem, se você gostou. Como eu já disse antes, esses meus vídeos, o meu canal em si, ele não vai ser para uma pessoa talvez de mente fechada que não vai aceitar tudo isso, porque a pessoa mente fechada talvez nem chegou até esse ponto do vídeo. Se você é mente aberta, se você gosta de acompanhar essas questões que eu debato, gosta de refletir sobre isso também, compartilhe esse vídeo, vai ajudar a gente, vai ajudar que outras pessoas também consigam ouvir essas mensagens, ok? Então, muito obrigado, até mais, tchau, tchau!